Voltamos a falar sobre os preços dos combustíveis. A Petrobras reduz o valor da gasolina para as distribuidoras, de novo, pela segunda vez em menos de 2 semanas. E a gente conversa agora com o professor Edmar de Almeida, do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. E eu já começo perguntando para o senhor. O senhor acredita, a partir de agora, em uma escalada, uma redução mais robusta do preço dos combustíveis aqui no país, também com todo o esforço de redução de ICMS a partir do governo federal, com o apoio dos governadores e também, claro, com menos pressão internacional. É possível esperar mais reduções para o consumidor? Isso vai depender... Bom dia, primeiro. Bom dia. Então, isso vai depender do que vai acontecer no mercado internacional, né? Nós temos assistido nas últimas semanas um arrefecimento do preço do diesel e da gasolina no mercado internacional, mesmo com o petróleo se mantendo no patamar de $100, mas o preço do diesel e da gasolina vem caindo porque as margens de refino estavam muito altas e elas estão cedendo, ou seja, a diferença entre o diesel e o preço do petróleo, ou a gasolina e o preço do petróleo, vem diminuindo, fazendo com que os preços internacionais, que são referência para importação no Brasil, diminuam em dólar. Além disso, nós tivemos nos últimos dias, né, uma estabilização do câmbio, uma certa queda no preço do dólar no Brasil, que contribuiu também para essa queda. Então, eu acho que tudo indica, né, a Petrobras acaba de lançar aí uma diretriz de política de preço, onde reafirma que vai seguir a paridade internacional, né? Então, se mantendo a paridade internacional, isso vai depender dessas variáveis que eu acabei de mencionar. O preço em dólar lá fora dos produtos e o câmbio aqui no Brasil. Professor, na sequência, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, professor. O senhor tem ideia de como estão os preços em outros países da América do Sul ou mesmo em outros países do mundo? Porque a gente viu aí ao longo dos últimos meses essa escalada nos preços de forma generalizada, inclusive levantando a inflação em lugares que sequer tinham inflação, tinham registro de inflação, né? Estados Unidos, por exemplo, já está com inflação maior que a do Brasil, a Argentina aqui do lado está com mais de 60% de inflação e a gente sabe que muito disso tem a ver com o aumento dos combustíveis. O senhor tem esse comparativo para a gente saber em que momento estamos em comparação aos outros países? Olha, quando você compara o preço do Brasil com o resto dos países, né, nosso preço ele está ali vamos dizer, no pelotão intermediário. Nós não temos um preço de combustível dos mais caros do mundo. A Europa, em geral, tem preços mais caros no Brasil, porque os impostos lá estão mais elevados, bem mais elevados do que no Brasil, né? O Brasil, com essa redução dos impostos, por exemplo, ele ficou com os preços mais baixos que os Estados Unidos. Quase no mesmo patamar, mas um pouquinho mais baixo que nos Estados Unidos. Historicamente, os preços aqui eram mais altos do que nos Estados Unidos, né? Agora, existe uma série de países, né, em geral países em desenvolvimento, que subsidiam ou não taxam esses produtos, né, ou subsidiam diretamente. Esses países estão vivendo uma crise macroeconômica em decorrência dessa elevação dos preços, ou seja, o governo acaba que tem que subsidiar esses preços, esses subsídios desorganizam as contas públicas, que é o que está acontecendo na Argentina, por exemplo, né? A Argentina está vivendo uma aceleração muito rápida da inflação, um problema seríssimo de déficit público e, em grande parte, isso tem a ver com o subsídio à energia em geral, não apenas ao diesel e à gasolina, né? Então, nós temos, assim, tem duas opções para escolher. Ou você segue o preço internacional e as consequências que isso traz para a inflação, que é o que está acontecendo nos países que seguem, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a inflação subiu, em parte por causa dos combustíveis, mas não apenas. É bom dizer que também as outras commodities pressionaram os preços, né? Ou se você não segue, você tem que subsidiar. Quando você subsidia, tem que tirar dinheiro do cofre público para fazer isso, e isso tem consequências também do ponto de vista macroeconômico, né? Professor Edmar de Almeida, a pergunta agora de Amanda Klein. Professor, bom dia. Essa escalada do preço dos combustíveis trouxe novamente a Petrobras para o centro do debate político.
E aí a gente tem candidatos com diferentes propostas. Por exemplo, essa semana o ex-presidente Lula deu uma entrevista dizendo que vai desvincular o preço da Petrobras do preço internacional, do dólar, quer dizer, ele quer mudar a política de preço da Petrobras. O presidente Bolsonaro já tentou, por outras formas, também de alguma forma intervir politicamente na empresa, mudando com muita frequência o seu presidente, agora forçando essa redução do preço dos impostos, fala em privatizar a Petrobras. Como é que o senhor enxerga os diferentes cenários para a petrolífera brasileira a partir do ano que vem? Veja, eu acho que no que tange política de preço, não vai ter muita opção, né? Não há muito o que fazer do ponto de vista de não seguir a paridade internacional. Porque apesar de ser bastante intuitivo, né, eu entendo que os políticos coloquem isso, nós não precisamos seguir o preço internacional porque a gente produz aqui. Isso é uma ideia bastante intuitiva. O povo entende isso, a população em geral entende isso como uma coisa que faz sentido. Mas quando você tenta partir para a prática e olhar como implementar isso é inviável hoje, né? Porque nós temos um setor de petróleo e gás no Brasil com uma grande participação privada, tanto na produção de gás e petróleo, né? As empresas, não é só a Petrobras que produz petróleo no Brasil, existem as outras empresas, quanto também na área de refino. O refino tem a Petrobras, até majoritária, mas tem outras empresas privadas produzindo derivados, refinando aqui no Brasil. Os importadores têm participação de empresas privadas, toda a cadeia de distribuição hoje é privada, a Petrobras não participa da distribuição, nem de combustíveis líquidos, nem de GLP. Então, na hora que você fala assim, eu não vou seguir, como é que ficam as empresas privadas? Como é que você vai fazer isso? Você tem que montar todo um arcabouço de intervenção e de regulação nesse setor, com transferências de dinheiro entre as empresas, que é praticamente inviável, né? E se você não fizer isso de forma regulada, de forma muito bem feita, você vai quebrar essas empresas e colocar em risco a segurança de abastecimento. Então, mesmo que os governos, e isso tanto faz de esquerda ou de direita, né, namoram essa ideia de que não vai seguir mais a paridade internacional, na hora que começa a estudar isso na prática, isso acaba sendo adiado, porque é inviável. É uma mudança muito radical que vai ter consequências muito grandes para o próprio setor de energia no Brasil e também consequências macroeconômicas, né? Porque isso vai exigir muita regulação e certamente subsídios, né? Sim, e professora, a Petrobras, pelo que o senhor avalia, é justa na cobrança dos preços? Age conforme pode, especialmente nessa dependência dos valores das movimentações internacionais? Ou poderia lucrar menos, como já se disse algumas vezes, em períodos de crise? Veja, a Petrobras segue a paridade internacional. Mas isso ela não segue de forma perfeita, assim, não é que todo dia ela mexe com os preços para compensar a elevação, né, ou a queda no mercado internacional. E você vê que nos últimos anos a Petrobras quase sempre está um pouco abaixo da paridade internacional. E até por isso que as empresas privadas que importam reclamam muito, né? Que a Petrobras, ao não seguir perfeitamente, acaba distorcendo o mercado aqui no Brasil. Então, eu vejo assim, que a Petrobras faz uma política justa nesse sentido. Ela não cobra mais do que o mercado internacional, quase sempre está um pouco abaixo, né? Agora, a lucratividade, né, é uma questão momentânea, né? Em 2020, a Petrobras estava em apuros, porque o preço do petróleo bateu $20, né? As margens de refino ficaram negativas, então a lucratividade da empresa ficou muito baixa naquele momento. E agora nós estamos vivendo um momento atípico no mercado internacional, com os preços muito elevados, a margem de refino muito elevada, e isso aumenta o lucro, né? Veja, então, assim, dizer que a empresa não deva ter lucro, eu acho que está errado. Quer dizer, toda empresa tem que buscar maximizar o lucro. O que a sociedade pode discutir é o que deve ser feito com esse lucro. Essa discussão é justa, legítima, está sendo feita em outros países. Por exemplo, outros países estão discutindo se vão criar um imposto extraordinário, né, sobre essas empresas de energia.
né? Então, essa é uma discussão que pode ser feita. No Brasil, eu acho que essa discussão não faz muito sentido, porque esse dinheiro, esse imposto extraordinário, não precisa ser criado, porque ele já existe, porque ao ser acionista da empresa, o governo está recebendo esse lucro. E então vai taxar ele mesmo, vai diminuir o dinheiro, vai taxar um dinheiro que era do próprio governo, né? Não faz muito sentido. Mas eu acho que é uma discussão legítima, mas dizer que uma empresa não deva perseguir o lucro, a eficiência, eu acho que isso é uma coisa que não faz sentido, até porque é uma empresa com capital aberto, né? Uma empresa que não é só do governo. Então, o acionista privado não vai ser prejudicado por isso, né? Professora Edmar de Almeida, do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela atenção com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Um abraço. Eu que agradeço o convite. Obrigado.